Boa noite, pessoal. Dando continuidade às lives a respeito de cultura organizacional, processos, educação corporativa, pessoas. Vou estar trazendo aqui hoje um grande amigo, Carlos Simões, que tem aí 10 anos de experiência em educação corporativa. Nas nossas conversas, a gente sempre tinha essa vontade de falar sobre isso, de comentar o quanto isso é importante para as organizações, o quanto isso é importante para o bom andamento do trabalho, né? Isso seja numa organização de saúde, seja numa organização que não seja de saúde, mas vamos estar aqui comentando algumas questões relacionadas à área da saúde, principalmente por conta da minha experiência, e ele trazendo para a gente várias outras questões aí, já morou em São Paulo, já atuou nessa área também em outros estados. Então vou chamar ele aqui para a gente dar continuidade no nosso papo. Carlos, Oi, tudo Daniel. tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, consegue me ouvir bem? Sim. Tô dando uns Então, ajustes aqui. ficou legal? Pô, melhorou. Tá. Comecei aqui agora comentando alguma coisa rapidinho, falando sobre os pontos que a gente vai comentar hoje, né? Sobre padronização de processos, endomarketing, cultura Uhum. organizacional, cultura organizacional, e a importância que se tem de padronização dos processos sem a gente perder a humanidade dos funcionários, né? Dos Sim, colaboradores, né? é o E aí eu principal, queria que você apresentasse um pouquinho aí para a gente. claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, Daniel, para participar dessa live aqui, trazer um pouquinho aí do conhecimento, ainda da pouca experiência, né? Por mais que é 10 anos, mas ainda é pouco tempo de experiência aí na área. Sou formado em transporte aéreo, é uma área da engenharia aeronáutica que trabalha com gestão. E desde então sempre trabalhei com treinamento, né? E treinamento em escolas de aviação, né? Passei pelas linhas aéreas, TAM, dei uma pulada no marketing pelo jornal Estadão e depois eu virei gestor na Movida Locadora de Carros, trabalhando também com treinamento, né, organizacional, cuidando do treinamento, desenvolvimento dos líderes, de toda a equipe operacional também. E depois eu vim para o Goiás, né? E hoje eu trabalho aqui no grupo Mega Moda, que é shopping atacadista, e hoje eu sou do Uhum. marketing do shopping também. Também sempre trabalhando nessa parte de planejamento. E eu vim com uma bagagem muito forte na parte de processos, porque na Movida a gente tinha os pilares, que era processos, treinamentos e comunicação interna. Então eram os três pilares que a gente tinha dentro da mesma área. Então a gente desenvolvia processos, ministrava treinamentos e fazia toda a parte da comunicação interna da empresa, né? Que a Movida hoje é o grupo da JSL, né? Que é a Júlio Simões Logística. Então é desse Uhum. grupo. Então é bem bacana essa parte de desenvolvimento e o formato da operação da empresa, né? Eu até brinco, cada empresa entende o melhor formato de operação e aplica ela dentro do seu segmento. Então eu vim dessa experiência, sou professor também, tá? Dei aula em universidades e também já por estado aqui em Goiás, de matemática. E hoje eu estou trabalhando com marketing. Tenho uma especialização em tecnologias educacionais e também tenho outra especialização em neurociência e aprendizagem, para poder melhorar o desenvolvimento aí da equipe, dos gestores, com treinamentos. Estuda pouco você, hein? Um pouquinho. Bom, então esse bate-papo ele iniciou principalmente porque a gente começou a conversar a respeito de processos no hospital, de clínicas, né? Sim. E você me trouxe uma situação de experiência própria enquanto cliente, né? Que te despertou isso. Uhum. Fala pra... Exatamente. A parte de processos, né, quando a gente estava batendo um papo sobre isso, eu como cliente, eu tenho uma visão. É fundamental quando você vai num hospital particular, quando você vai num hospital público. São gestões diferentes, processos diferentes, perfis até de colaboradores diferentes. Tudo bem, a gente tem os médicos, temos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Os profissionais, por mais que sejam
de base operacional, vamos dizer assim, eles são iguais, independente do hospital, se é público ou privado. Mas a parte de atendimento administrativo é notável a diferença de perfis comportamentais e até de trabalho mesmo, né? E eu vejo como eu fui cliente de ambos, eu posso fazer essa comparação, Uhum. a diferença entre a parte de padronização de atendimento, a parte na segurança da operação, mesmo, eu estou atendendo um cliente, tudo bem, mas eu trabalho num hospital. Quais são os processos de segurança que esse hospital me passa? Quais são o perfil de treinamento que esse hospital me passa, né? Qual é a postura Uhum. correta de eu sentar a cadeira? Eu fico 8 horas sentado. Será que eu estou com a postura certa? Isso envolve a parte de segurança de trabalho, que às vezes no hospital privado é muito mais bem trabalhado que no hospital público, numa rede pública de saúde. Então a gente acaba tendo essas visões quando a gente já trabalha na área, a gente passa a ter essas visões mais analíticas, né, do perfil comportamental de cada um, assim, durante o atendimento. Eu achei interessante quando a gente estava conversando, e aí quando você me falou da sua experiência que você teve nas companhias aéreas, né? Uhum, A atitude que os colaboradores possuem dentro da empresa, quando isso está padronizado, mas não robotizado, você exato. consegue identificar a empresa pela forma como o colaborador dá uma informação, como ele se Uhum. comporta no atendimento, na recepção, como ele atende o cliente. Eu achei isso muito interessante, porque isso ainda é um caminho a trilhar aqui, pelo menos na área pública, que é onde eu estou atuando. Uhum. Sim, é o que eu sempre falo. Para atender bem, não precisa nem de treinamento. Eu acho que é algo que está está Sim. enraizado na pessoa, né? Mas para ter o meu padrão de atendimento, o padrão que a empresa busca, eu preciso treinar e desenvolver esses colaboradores. Só que existe uma pequena diferença. Antes, você puxa aí 10 anos atrás, lá no início da minha carreira, se bombear, você era atendido, quando uma empresa tinha um padrão, era extremamente robotizado. Você pode Uhum. pegar aí, eu vou usar um exemplo da TAM, hoje é a Latam. Se eu pegar o exemplo dela 10 anos atrás, há 10 anos atrás, ela foi uma das empresas de melhor atendimento, de melhor padronização, né? Era de classe A, ela tinha esse perfil, mas era robotizado. Era aquele atendimento mecânico. Olá, bom dia, senhor, tudo bem? Para onde você vai? Era um atendimento mecânico, não tinha humanização. Depois passou a surgir outras companhias aéreas, né, as famosas low cost low fare, né, voos baratos, né, vamos resumindo assim a sigla, e entrou a Gol no mercado e depois veio a Azul logo em seguida com outro perfil, né, de somente low fare, né, um low cost, né, não é um avião lotado e sim ter um conforto e ao mesmo tempo ter ofertas baratas e com um perfil diferente de atendimento, né? Eu vou ter meu padrão de atendimento, eu vou ter meus padrões de processo, mas eu entendo que eu sou uma pessoa e trabalho com pessoas. Eu preciso daquela emoção no atendimento, eu preciso daquela humanização no atendimento, né? Uhum. Igual tem um senhorzinho vindo com a bagagem, não vou esperar ele chegar no meu guichê. Levanto, vou lá, cumprimento ele, ajudo ele a carregar a bagagem. Isso é humanização. E isso faz toda a diferença, não só na companhia aérea, mas em qualquer empresa hoje que trabalha com o público, com atendimento ao cliente, né? As pessoas têm que entender que a padronização de perfil como empresa, além da parte visual, né, da marca e tudo mais, cores, eu preciso da humanização no meu colaborador. Se eu não, se, o humanizar, a gente já espera que o colaborador tenha, mas eu É, acho que a melhor coisa que tem é os analistas de treinamento, né, o pessoal que cuida de treinamento, desenvolver essa equipe e deixá-la humanizada. Eu acho que todo mundo que trabalha com treinamento tem esse dever, sabe, de deixar mais humanizado. Eu acho que é esse salzinho que falta assim no tempero assim de muitas empresas que trabalham com atendimento. é. E assim, eu percebo, não falando só da empresa onde eu estou, mas vamos falar das organizações sociais todas como um todo, né, Uhum, que atuam aqui nos hospitais. Então, são organizações sociais, são instituições privadas contratadas pelo governo para tomar conta desses hospitais, fazer a gestão deles.
mesmo eu observo, não como uma falha, mas eu acho que como um ponto de melhoria. Eu acho que existe uma preocupação muito grande de fazer uma boa gestão de contrato, você gastar Uhum. pouco e fazer muito, né? Você Sim. atender melhor o paciente, o cliente, você dá todos os recursos para ele, mas esse ponto, que depois é até uma coisa interessante, né, que a gente vai tocar no assunto, você principalmente na questão do endomarketing, que é justamente entender que nós, todos os funcionários, independente da recepção, nós somos a própria cara da instituição. Né? Então, Exatamente. a forma como a gente se comporta dentro dessa empresa, cada um vai ter o seu jeito de se comportar, mas é preciso ter um ponto em comum com todas as pessoas. E eu ainda sinto que está numa gestão não solta, mas numa gestão onde cada um cria o seu próprio perfil para chegar no fim. Uhum. Isso que você falou é extremamente importante, porque eu lembro do David Neeleman, o fundador da Azul, ele falava uma coisa que realmente eu levei isso para a vida. Toda vez que você entra numa companhia ou numa empresa, você passa a ser o fulano de tal da Azul. Eu hoje sou o Carlos do Mega Moda, né? Eu trabalho no Mega Uhum. Moda, então a gente passa a ter o sobrenome da empresa, porque a gente veste a camisa. Então as pessoas têm que ter essa noção e essa ciência que se ela veste a camisa da empresa, ela já assume o sobrenome da empresa. Então ela tem que ter um perfil perante a parte postural dela durante o trabalho, que aquilo ali é o que ela representa. Ela não é. Quando eu estou trabalhando, eu sou o Carlos do Mega Moda. Tudo que eu Sim. ajo, faço perante os meus clientes lá no shopping, ou minha gestão, ou até os colaboradores, reflete no Mega Moda. Né? Então as pessoas também têm que ter essa ciência. Porque não adianta uma empresa investir em processos, investir em treinamentos, investir em identidade visual, sendo que as pessoas que estão lá trabalhando são as pessoas erradas nos cargos errados. Então, por isso que também tem que ter os perfis certos. Eu acho que quando você chega com um nível de profissionalismo na sua área, você entende que aquilo não é para você, você senta, conversa com o seu gestor, se der para mudar bem, se não, busca outro caminho. Não adianta ficar lá fazendo birra, trabalhando de cara fechada. Não é sadio para você, para a sua saúde e muito menos para a empresa. Ela não vai atingir o resultado que ela espera de você. Então, acho que tem que sempre mensurar nisso daí. Uhum. E a gente começando já o nosso papo assim bem mais, vamos dizer, mais prático, mais aprofundado, né? Com relação a É. processos. Começa a falar um pouquinho de processos para a gente. Vamos lá, processos. Nada mais é que é o caminho que eu quero que a minha empresa percorra. É Uhum. exatamente isso. Processos é aquela estrada que eu construo e espero que a minha empresa corra dentro dessa estrada. Vai ter os seus buracos aí nessa estrada, seus desvios talvez podem acontecer devido a alguns problemas, mas o processo, em grosso modo, para as pessoas que estão acompanhando a gente, é isso. Só que existe etapas de processo. Uma empresa que possui processos, ela vai sendo desenvolvida a... Vamos supor, a empresa começou, não tem processo. Bom, Carlos, todo dia, na hora que acaba o seu expediente, você tem que guardar essa chave naquele potinho ali. Eu já criei um processo de todo dia Uhum. fechar e guardar a chave naquele potinho. Nada mais é que eu desenhar esse processo. Para quando um colaborador eu faltar, um colaborador ter um meio de consultar e saber que a chave está sempre guardada naquele potinho. Isso é grosso do jeito que eu estou falando assim, Sim, mas as pessoas é uma veem questão já definida. exatamente. Mas nada mais é do que isso. Processos é eu desenhar o caminho que a minha empresa vai percorrer e nisso eu buscar melhorias. Talvez o caminho que eu. O objetivo a gente sempre sabe qual é o objetivo que eu quero atingir. E o processos é percorrer esse caminho até eu chegar nesse objetivo. Mas nem sempre vai ser processos bacanas, posso errar em processo, no desenvolvimento de processo, então eu vou adaptando, buscando melhorias de processo, melhorias contínuas de processos, né? Hoje, processos e projetos andam de mãos dadas. Para mim, Uhum. construir uma empresa, nada mais é que essa empresa passa a ser um projeto de construção da empresa. E nisso eu preciso, paralelamente, ter os seus processos. Então, eu vou trabalhar com PDCA, né, que é Plan to Check Uhum. and
o Plano de Desenvolvimento e Ação, né? O PDCA, e também o 5W2H, né? O porquê vai, quanto custa. Então, a gente trabalha linhas paralelas no desenvolvimento de um projeto com um processo. Mesmo que a empresa já exista e tudo mais, toda vez que eu crio um projeto novo na companhia, que envolva custos, perfil de cliente, algo que vai ser fundamentado na empresa, eu preciso trabalhar um processo antes. Porque, assim, já que é um projeto novo, a minha equipe é nova. Mesmo que seja uma equipe antiga, mas nova naquele novo projeto, né? Talvez ninguém tenha experiência daquele projeto. Então, eu preciso ter uma fundamentação de processos baseada paralelamente a esse projeto para a gente conseguir difundir ele. Então, são coisas que andam sempre de mãos dadas. Eu até falo assim, projetos e processos andam de mãos dadas. As pessoas têm que entender isso. Na área hospitalar, isso acaba ficando muito a cargo do pessoal da qualidade, né? Para você que não tem uma vivência ainda muito grande dentro da instituição hospital, isso fica muito a cargo da qualidade, né? Essas ferramentas, né? O 5W2H, e enfim. E a gente percebe, isso até numa outra live, eu havia comentado isso com um amigo que passa mais ou menos uma situação dessa no Rio de Janeiro, a gente sente uma dificuldade do engajamento das pessoas em receber esses processos e os projetos por conta de duas questões. Ou eles não estão sabendo passar e engajar, porque quando você fala processos, você fala em padrões, as pessoas já assusta. Dá aquela ideia que tá querendo me padronizar, tá querendo me robotizar, eu não quero, quero trabalhar de qualquer maneira. E existe também a questão do próprio colaborador mesmo já ter essa resistência a eu faço desse jeito e sempre deu certo, por que eu tenho que padronizar esse tipo de coisa? O que você acha disso? Assim, você que teve uma experiência grande fora do hospital. Eu acho que o primeiro passo para um processo ele ser bem difundido, novos processos, eu acho que quando uma empresa já existe uma equipe, e aí depois que surge o departamento de processos, o melhor caminho são dois. Comunicação interna, avisando. Eu acho que a comunicação interna vem até depois, desculpa. Eu acho que o primeiro caminho tenho certeza, o primeiro caminho é o treinamento, mostrar para essas pessoas a importância desses novos processos, o porquê desses processos, os benefícios desses processos e também todo processo ele tem um lado bom e também tem um lado que pode ser prejudicial. Às vezes para a empresa não tenha nada prejudicial para a empresa, mas talvez para um colaborador X pode ser prejudicial. Às vezes, vamos supor, eu coloco um processo de padronização de mesas, mas só que é uma mesa que só dá para escrever do lado direito. E às vezes na hora que desenvolveu esse processo, não pensou num colaborador que pode escrever com a mão esquerda. Então é prejudicial para esse colaborador. Então por isso que a importância do treinamento. Porque quando eu estou treinando a minha equipe, treinando os colaboradores, eu vou entender as falhas desse processo. Durante o bate-papo, essas pessoas que estão do lado de fora, que não ajudaram a desenvolver, elas já estão na vivência e falam, olha, eu tenho um adendo, nesse ponto aí do processo, acho que não vai dar certo, porque as pessoas se aproximam muito do meu balcão. Então, vai acabar vendo ali o dinheiro do caixa, um exemplo assim. Então, são vivências que as pessoas têm que trazem para o treinamento e, em cima desse treinamento, a gente se adapta ao processo. E se caso não precisar nenhuma adaptação no processo, entende qual vai ser a dificuldade da equipe na execução daquele processo. Também o analista de treinamento, a pessoa que trabalha com treinamento, ele tem que entender qual que vai ser a dificuldade da equipe naquele processo. Porque em cima daquilo eu vou desenvolver um segundo treinamento à equipe baseado somente naquela dificuldade. Então, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é o treinamento, é o desenvolvimento das pessoas e é um desenvolvimento de mão dupla. Não é eu empurrar o processo para a equipe, e sim eu apresentar o processo, desenvolver a equipe e escutar da equipe. Porque a equipe que está ali na linha de frente é ela que vai me trazer aquele resultado do processo. Muita gente que já está atenada, que já está um bom tempo atuando, na hora ela vai bater o pé. Olha, não vai funcionar. Então, é a importância, essa via dupla, porque aí a gente vai desenvolvendo, vai modificando, e é aí que vem
o principal ponto-chave que as empresas esquecem, que é a melhoria contínua de processos. E a melhoria contínua de processos só é dada através de treinamentos, através de análises também. Então, as pessoas acham que é só análise. O número está lindo, o número está lindo, o número está lindo. Tá, mas o número está lindo, mas eu olho lá no Reclame Aqui, o índice de reclamação de atendimento na minha empresa está alto. Por quê? Então, será que alguma coisa tem a ver com o processo? Ou é falta de treinamento da minha equipe? O que está acontecendo? Então, em cima dessas análises também, eu consigo basear os meus treinamentos. Então, o primeiro ponto-chave é esse, treinar, desenvolver. E o segundo ponto-chave, nada mais é que a comunicação interna, né? Tem empresa que chama de comunicação interna, tem empresa que é endomarketing, enfim, independente do formato da operação da empresa. Tem empresa que a comunicação interna é do RH. Na Movida, por exemplo, a comunicação interna tinha do RH, da JSL, que mandava para todo o grupo, e tinha a comunicação interna da Movida, que trabalhava diretamente com os colaboradores da Movida, que era dentro da operações. Não respondia para o RH, respondia para... Era a minha equipe, treinamento, processos e comunicação interna. Então, era separado. Isso depende do formato de cada empresa. E hoje o Mega Moda, que faz parte do Grupo Novo Mundo, tem a comunicação interna da Novo Mundo e tem dentro da minha equipe ali no Mega Moda, que somos do endomarketing também. Então, toda a parte de comunicação do Mega Moda a gente comunica para a equipe. Então, o segundo pilar é esse, é a comunicação interna, que é onde vai fortalecer esses novos processos, fortalecer esses novos procedimentos, né, que está acontecendo. Então, são duas áreas que têm que andar de paralelas e andar juntas e com uma sinergia incrível, porque se eu dou um treinamento, explico um processo e a minha comunicação interna não comunica a importância desse processo, não comunica alterações de processo, eu deixo a minha equipe no escuro. Então, são áreas que tem que ter uma sinergia boa para a empresa caminhar. Eu observo, assim, que essa área, né, o endomarketing, ou a comunicação interna, ou até mesmo quem está responsável pelos processos, ou está responsável pelos treinamentos, independente de ser o recursos humanos, vamos colocar aqui em algumas empresas é o recursos humanos que está responsável pelos treinamentos, ou pelo menos definir as datas, né? Exatamente. Precisa ser um pessoal, aí eu já não vou entrar no mérito de como isso deve acontecer, porque eu acho que já é um desenvolvimento da área deles. Mas é um pessoal que tem que, principalmente na área hospitalar, onde a gente lida com situações onde é mais fácil colocarem as pessoas muito para baixo, né, porque é um ambiente pesado, mesmo sendo uma maternidade, mesmo sendo... Ninguém acorda e fala, hoje eu vou tomar um chá no hospital. Né? Você vai porque você precisa resolver uma questão de saúde. Exato. Então, tem que ser um povo bem motivado. Sim. Tem que ser um povo com uma energia para cima. A empresa toda está para baixo. O pessoal da comunicação tem que ser aquele povo que, vamos lá, vamos junto. Não, peraí, deixa eu ficar junto com você. Eu ainda sinto essa questão. Sim, a parte da motivar a equipe é um pilar, né? Eu acho que a equipe tem que estar sempre motivada, tem que estar em sinergia com o departamento. Não adianta eu ter uma equipe motivada e meu gestor é para baixo. Então, se o gestor é para baixo, vai espelhar na equipe, mesmo que a equipe 100% esteja motivada. Se ele, que é o exemplo, não for motivado, a equipe toda desmotiva, desmorona. Então, é um efeito cascata. Eu acho que a motivação, tanto dentro de um hospital, principalmente que já é um clima muito pesado, tem que vir lá de cima. Eu tenho que começar no meu gerente, para o meu supervisor, para a minha equipe. Então, a motivação tem que ser cachoeira, tem que vir lá de cima. Não adianta eu querer... Só um colaborador está motivado, motiva a equipe inteira e aquilo não sobe. Motivação não sobe. Motivação... Fazer um monte de coisas, fazer 1000 atividades e... Exatamente. Então, a motivação tem que vir de cima para baixo. Não adianta. Pode acontecer de baixo para cima? Pode. Mas o correto é vir de cima para baixo, porque todo mundo se espelha no chefe, né? Eu até brinco assim, o líder nosso, a gente espelha nele ou não quer ver. É duas coisas, né? Mas a grande maioria espelha. Quando é um bom líder, a gente espelha. Então, se meu líder não... Suporte, né? Exatamente. Se meu líder não está motivado, não me dá um suporte,
eu perco a minha motivação de estar ali. Aí eu viro um robô. Eu viro um E aí eu robô. tô, tipo assim, tô tendo essas ideias pra quê? Pra nada, então eu vou guardar pra mim, né? Exatamente, eu viro um robô. Ou eu passo muitas ideias, fico passando ideias e eu não tenho um retorno, sabe? Também dessas minhas ideias. Nenhum retorno de tipo, olha, as suas ideias é boa, ela serve para isso, isso e isso. Mas no atual momento não serve para a gente trabalhar nisso. Mas no segundo momento já serve para isso. Eu não tenho um feedback, que era outro ponto que eu ia entrar sobre gestão, Uhum. que é feedback, né? Hoje a gente tem muito líder, muitos gestores, né? E devido a estudaram e tem MBA, mestrado, aquela coisa toda, atinge um cargo de gestão muito rápido, mas só que atinge o cargo de gestão rápido sem a experiência de gestão. O que é a experiência de gestão? Não é como gestor, e sim eu ser gerido. Uma experiência de gestão é você ser gerido. Como que é seu Uhum. desenvolvimento durante a sua jornada ali de trabalho. E depois que você aprende a ser gerido, você pega esses insights do seu gestor em querer te desenvolver. Nisso, com o tempo, você consegue ser um gestor para você desenvolver os próximos que vêm, né? Sua equipe. Então, hoje, a ascensão de líderes muito rápido, a gente tem a famosa gestão no berro, que eu dou um berro aqui para ver se resolve. E não é assim que funciona. Eu já tive Mas você experiências vê com muito gestão. isso, sabia? Nossa, Muito, bastante. principalmente por conta do conhecimento, assim, aí acaba se colocando as pessoas lá em cima, elas não têm, aí fala assim, nossa, ele é muito novo. Tá, mas ele é muito novo, mas pelo menos ele nem se predispôs a conhecer as pessoas, ele não trabalha junto. Exatamente. E essa gestão no grito, né, a gestão do berro, do grito, ela desmotiva, sabe? Eu acho que ninguém sai de casa para trabalhar motivado para ouvir um grito. Por mais que meu Não. colaborador tenha errado, tenha feito alguma coisa de muito errado mesmo, o correto é eu chamar ele numa sala, entender o erro, o porquê errou. Talvez o erro do colaborador foi erro meu, de não ter orientado o meu colaborador, de não ter Uhum. pegado na mão e ido ajudar, sabe? Eu tenho gestores incríveis hoje no Mega Moda, sabe? Cada dia que passa eu aprendo mais com eles, assim, e espelho muito neles. Mas eu também já tive gestores aí nesse tempo de carreira que era gestão de berro, gestão do grito. E a gente ouve o grito passar, né, aquela sinfonia, dá uma respirada para não surtar e continua o trabalho. Né? E é E por isso que eu impressionante como é falo, que ainda existe isso hoje, né? É impressionante isso. eu acho que hoje existe, eu não sei, assim, né, mensurando muito o passado, né, porque ainda querendo não, estou um pouquinho novo. Mas eu acho hoje, mas eu acho hoje isso ainda muito forte. Por nível de conhecimento que a gente tem disponível hoje, níveis de ferramentas que a gente tem Sim. disponível hoje, eu acho ainda muita gestão de grito ainda que acontece, né? E eu vejo E a gente muitos tem todo um gestores. amparo legal também, né? Na parte jurídica, na questão de assédio, tem, e mesmo assim, isso não tem barrado algumas atitudes assim pré-históricas. É por isso que existe 4 tipos de feedbacks, Daniel. Existe o feedback positivo, o feedback corretivo, o feedback insignificante e o feedback ofensivo. Existem esses 4 formatos de feedback. Então, um gestor, quando ele já está trabalhando, já está um tempo de experiência, ele sabe muito bem desenvolver um plano de feedback. Já sabe trilhar aquele desenvolvimento de feedback. E nisso, o feedback positivo nada mais é que, né, eu exaltar o meu colaborador sobre tudo que ele desenvolveu, sobre todas as ferramentas que ele utilizou para atingir aquele resultado. O corretivo, que é o ideal, são os 2 feedbacks cenários perfeitos. É o positivo e o corretivo, que é aquele que eu vou Uhum. sentar com o meu colaborador e entender os motivos que ele não está atingindo aquele resultado. E, em cima disso, eu desenvolver esse meu colaborador para a gente juntos atingirmos aquele resultado. Eu acho que o principal perfil de um líder é entender que é juntos. Não é eu esperar do meu colaborador o resultado só. É juntos, é eu e ele e a minha equipe. Então, o resultado é único. Se vamos supor, é meta de venda. Se um colaborador do meu time não bateu a meta de venda, não é ele que não bateu a meta de venda, para mim é meu time inteiro. Porque, Isso. opa, eu deixei um ali perdido. O que aconteceu? Então, eu como um líder, eu tenho que sentar
entender o porquê e corrigir. Mas corrigir da melhor forma, de um jeito sutil, de um jeito humanizado, né, se pondo no lugar dele também, como gestor. E o mais importante é fazer aquele colaborador se sentir no lugar seu como gestor também, naquele momento ali do feedback. E além desse feedback positivo e corretivo que nós gestores temos que ter com a nossa equipe, é o feedback deles para nós, como gestores. Eu já vi muitos gestores dar feedback, mas é poucos gestores que eu já trabalhei que eu já vi pedirem feedback. Você pode me dar um feedback? Claro, mas não é pedir assim em cima da hora. Marca com sua equipe, olha, semana que vem é a semana de feedback, eu quero dar um feedback em todos vocês, eu quero que vocês também alinhem, pensem, escrevam, o que vocês acham que eu, como gestor, posso melhorar. Então, semana que vem a gente vai sentar e vamos bater um bate-papo, porque isso é para a gente melhorar, é para a nossa melhoria em equipe. Então, os gestores têm que perder esse medo de ter feedback. Eu vejo muito gestor que tem medo de ter feedback. Nossa, eu tenho medo de ter feedback da minha equipe, meu Deus. Não precisa ter esse medo. Sua equipe é sua aliada, ali é junto. Então, até brinca, é sua família. Sua família fora de casa é sua equipe. Então, você tem que ter essa linha de mão dupla. Isso eu acho que está muito linkado também à cultura da própria empresa, nessa questão quando você fala do feedback. Porque, por exemplo, eu nunca tive problemas de ter o feedback da minha equipe, porque eu não consigo trabalhar se eu sei que a minha equipe é contra mim, por exemplo. Se ela, Sim. eu não consigo, a minha gestão não acontece. Ela é baseada na confiança. Então, estou falando de mim, né? Exatamente. Eu não consigo, isso me trava. Eu sinto que, tipo, o que adianta eu estou conversando com a pessoa, mas será que em algum momento, já que ela não gosta de mim, ela não vai falhar de propósito, então ela não vai se engajar porque ela simplesmente me odeia? Então, mas eu sinto que existe isso que você está falando mesmo, né? De eles até não pedirem, com medo do que o colaborador vai dizer para ele, e também alguns colaboradores preferem até que não sejam solicitados nesse tipo de coisa, porque eles também não querem, eu não quero me expor. É para falar a verdade, é para falar o que você quer, né? Mas é uma questão assim de maturidade mesmo, né? Que sempre precisa ser trabalhado mesmo, porque se não tiver. Exatamente. Igual duas pessoas que escreveram, o Robert e a Samara. Né? O Robert escreveu aqui que muitos gestores não estão preparados, né, para receber um feedback, infelizmente. Isso é verdade. Muitos não têm algo chamado inteligência emocional. Muitos gestores não têm inteligência emocional para receber um feedback. E muitos colaboradores têm medo de dar um feedback e o gestor marcar ele. E se o gestor marca, exatamente. E se o gestor faz isso, é a prova que ele não tem inteligência emocional. É a prova que ele... Exatamente, não tem capacidade para estar ali. Começa por aí. E a Samara escreveu aqui que o feedback tem um peso negativo, né? Um peso negativo entre aspas, que não precisa ter. E isso é verdade. O feedback não precisa ter peso negativo. Ali é para a gente se desenvolver. A principal ferramenta do feedback nada mais é que desenvolvimento. Eu desenvolver a minha equipe e eu me desenvolver também. Que é aquele famoso ditado, Daniel. Acho que todo mundo, eu desenvolvo a minha equipe para ter um preparado para assumir o meu lugar. Sim. Eu sempre falo isso, gente. Eu desenvolvo as pessoas para estar no meu lugar. E eu estou ali para aprender e ser desenvolvido por elas e desenvolvido pelo meu gestor para estar no lugar dele, futuramente. Para as pessoas não ficarem engessadas, né? Eu só consigo funcionar se meu chefe estiver aqui. Gente, isso não existe. Não existe isso, gente. Se seu chefe não está aí, se transforme nele, se transforme no líder da sua equipe. É assim que a gente se destaca, é sendo líder. Mas aqui existe uma famosa ditado. Existe uma diferença entre ser líder e uma diferença entre o desejo infantil de ter aquele poder, né? Não é porque eu sou um líder que eu sou o que manda. A última palavra é a minha. Não é assim que funciona. Como é que é? Eu sou reizinho, vou brincar de rei. Exatamente. Não existe. Não, aqui não é um jogo de xadrez. Para ninguém ser rei. Então, também tem que ter esse quebra de paradigmas, né? Eu queria também agora que você desse uma pincelada, a gente já conversou isso um pouco no início, sobre a questão de educação continuada. Queria até te contar uma coisa rapidinho. Eu vim de um grupo de hospitais do Rio de Janeiro, da área privada,
que existia inclusive esse setor chamado educação continuada, mas ele era restrito à área assistencial. O que esse setor fazia? Ele era ligado à gerência de enfermagem, ele era responsável em promover todos os cursos para a área de enfermagem, Sim. ou fisioterapia, ou psicologia, mas ele é um braço da gerência de enfermagem. É só para isso não ficar nas costas do gerente. Então, tinha esse braço. A educação continuada dentro da área de saúde, só para poder te explicar, ele acaba tendo esse nome, mas ele está linkado à área assistencial. Não tem uma educação continuada, vamos dizer assim, um setor, alguma coisa assim, que seja uma educação continuada, uma coisa mais ampla, para todos Sim. os colaboradores, onde determinados assuntos são específicos para cada área. Só para poder até te exemplificar como é que isso acontece dentro da área da saúde. Hoje, esse setor de educação continuada ele foi meio que dissolvido e ficou na responsabilidade de todos os coordenadores de enfermagem. Aliás, todos os coordenadores. Eles são responsáveis em fazer ou promover treinamentos para a sua própria equipe. E aí a gente reporta esses treinamentos para o departamento pessoal. Entendeu o desdobramento? Sim. Entendi. Para ser bem sincero, é bem parecido com o da Movida. A gente também tinha, dentro da área de treinamento, tinha educação continuada. Porém, ela era e-learning, né? Era EAD. E toda essa parte de treinamentos. A educação continuada, Daniel, eu acho importante dentro da empresa na parte de desenvolvimento de conhecimento dos meus colaboradores. Porque, assim, eu como empresa, eu tenho um departamento de atendimento, eu aplico todos os meus padrões de atendimento e treinamentos de atendimento baseado do que a minha empresa oferece como produto. Então, eu tenho esse nicho de treinamento. Dentro da educação continuada, eu tenho um portal que é EAD, que é o cenário hoje melhor, é o EAD, nessa parte de educação continuada. E, para isso, eu ofereço cursos livres dentro daquele nicho de atendimento. Atendimento a cliente com deficiência auditiva, é um treinamento. Treinamento de deficiente para clientes com cadeirantes é outro perfil de treinamento. Então, eu começo... Desculpa te interromper. Quando você fala isso, seria uma plataforma da própria empresa, seria o intranet, vamos dizer assim. E nesse intranet ela disponibiliza vídeos, treinamentos que alguns profissionais dentro da empresa fizeram, é isso? Depende. No caso da Movida, a gente desenvolvia treinamentos e em cima desses treinamentos livres, a gente tinha parceria com a escola da FGV. Então, a FGV dava o portal para a gente e a gente passava para os nossos colaboradores. Tem empresas, igual a Azul, eu já vou puxar lá da Azul, que tem um departamento próprio de treinamento e dentro da área de treinamento, além do que o colaborador faz, existem esses treinamentos continuados para cada área. Então, vamos supor lá, eu tinha um treinamento de UMNR, que era para menor desacompanhado. Então, aquela criança que não viajava sem um pai e sem a mãe, ela ia ser atendida no check-in, então tinha um acompanhamento diferenciado, ficava em responsabilidade da companhia aérea, ficava aos cuidados da comissária durante o voo, e no desembarque voltava a ficar aos cuidados da parte da companhia do aeroporto de destino. Então, existia um treinamento voltado só para esse tipo de atendimento, para os colaboradores entenderem como era aquele processo específico de documentos, entender como era aquele processo específico de atendimento, como eu ia lidar com aquela criança. E nisso eu tinha outros treinamentos para como eu embarcar uma pessoa com deficiência, como fazer o embarque com chuva. Então, a gente tinha bastante treinamento. Marketing, a gente tinha um treinamento também de marketing também, tanto na parte de dress code, né, de uniforme, como se portar, se vestir, e também na parte pessoal mesmo, né, como eu seduzi o cliente, né, nessas palavras, assim, né, seduzir o cliente ali para ter uma melhor experiência. Então, a companhia, ela desenvolvia, ela tinha a própria equipe que desenvolvia esses treinamentos. No caso da Movida, era uma plataforma externa de uma empresa terceira, né. Então, isso depende do perfil da empresa e do segmento dela, né. Quando é algo muito específico, é mais interessante para a empresa desenvolver o próprio treinamento, né, a própria educação continuada, porque treinamento é aquilo, o que eu espero do meu colaborador. E educação continuada nada mais é aquele plus para o meu colaborador se desenvolver.
né? E claro que a nós, como empresa, a gente divulga, passa para os colaboradores, mas a gente espera esse retorno dele, para ver o interesse Sim. desse colaborador também, né? Então a gente tem essa análise assim de retorno desses colaboradores. Porque assim, eu achei muito interessante quando você comentou, porque é uma ideia de eu sempre posso, tenho dúvidas, vou ali e acesso. Ah, Sim, falou sobre aquilo. Quer dizer, está disponível ali o tempo inteiro, ele pode ser acessado a qualquer momento. Agora, assim, só uma dúvida também relacionada a isso. O colaborador entrou e existe essa gama de treinamentos que ele precisa passar e acessar. Existia um sim. controle em relação a essas horas de atendimento? Era obrigatório? Estava descrito na política da empresa? Como é que era isso? O treinamento obrigatório dele era feito presencial, né? Na Azul era presencial. Na Movida, como a equipe era muito grande, a gente dividia por regionais, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? A gente tinha as suas regionais. E dentro das regionais, a gente tinha a nossa plataforma EAD, que chama Academia Movida. E dentro dela eu tenho o meu treinamento padrão, onde o meu colaborador consegue acessar através do CPF dele e senha. Então, nisso, essa própria plataforma ela já me dá uma análise de quais colaboradores, de quais bases esse colaborador está estudando. E nisso, quando era um colaborador novo, que não recebia esse treinamento presencial, dentro da carga horária dele de trabalho, ele tinha uma quantidade de horas disponível para ele acessar o portal e estudar dentro do nosso portal EAD. Porque eu também não posso exigir que ele faça isso de casa, porque eu não sei qual que é a condição desse meu colaborador, né? Então, eu tenho que ter o bom senso, a empresa tem que ter esse bom senso dos colaboradores. Sim. Mas dentro da educação continuada, que são aqueles cursos não obrigatórios para o desenvolvimento do meu colaborador, e sim deixar ele, por interesse próprio, querer estudar, querer entender e se aprofundar, isso não era dentro da carga horária de trabalho. Ele poderia fazer fora. Então, ele faria fora do horário de trabalho para ele poder se desenvolver. Mas dentro, tirando a parte de treinamentos, que treinamento é uma coisa e Uhum. processos são outras. Então, dentro das intranets, existe processo. Então, eu preciso entender o processo de como colocar o livro na estante. Então, eu Sim. pesquisava como colocar o livro na estante e eu tinha um passo a passo de como desenvolver, como ter essa ação dentro desse processo. Não é um treinamento, e sim um procedimento interno da empresa que mostrava como que era cada detalhe de cada procedimento que ele tinha que executar para desenvolver aquele processo por inteiro. Então, também tem essa diferença aí dentro da intranet. Eu não deixava um treinamento, eu deixava os meus processos desenhados para consulta. Aí a pessoa Uhum. poderia depois estudar fora da intranet. Dentro da instituição hospitalar, você tem o que é chamado de POP, mas esse nome já foi falado fora também da instituição hospitalar, né? O procedimento operacional padrão. Existem os POPs Uhum. dentro do hospital também, tipo POP para curativo, POP Sim. para colocação de catéter na subclávia, ou catéter em punção femoral, enfim, existem esses POPs dentro da instituição hospitalar. E eles também têm a disponibilidade física, mas só para critério de auditoria, mas eles também têm como você botar isso dentro do sistema. Tanto que a gente Uhum. tem uma plataforma que é da qualidade para poder ter isso e todos os gestores têm acesso. Mas a única coisa que eu ainda sinto, pelo que você falou, né, juntando a questão da educação continuada, o e-learning, seria justamente isso. Eu não somente jogar a informação. Eu só disponibilizar ela e falei, não, mas a informação está ali, é só procurar. Uhum. Como é que eu vou dizer? Não sei se eu vou dizer falta de engajamento, mas tipo, se eu faço parte do grupo de treinamento, eu preciso ter a certeza que minha equipe ou as outras equipes que eu estou disponibilizando determinadas informações, elas estão entendendo. Houve esse Sim. entendimento? Eu posso me dizer que eu estou seguro, eu estou fazendo o meu papel, eu ainda sinto que isso está engatinhando. Por isso que tem pesquisa organizacional. O departamento ele pode desenvolver uma pesquisa organizacional, né? E baseado nos seus treinamentos, baseado no desenvolvimento que ele passou para essas equipes, fazer uma pesquisa. Em cima dessa pesquisa,
eu consigo analisar o meu déficit, onde eu preciso melhorar, tanto na parte de processo quanto na parte de treinamentos. Então, eu sempre falo, o melhor formato de pesquisa é aquela pesquisa que eu deixo, que eu não preciso identificar o meu colaborador. Porque o colaborador, quando ele se identifica, é cultural. Ele não vai responder o que quer por medo. Não. Infelizmente, Sim. a gente tem uma cultura no Brasil de medo, a cultura do medo. É. E ele não vai responder do jeito correto, que realmente é o cenário real. Então, para a gente entender a cultura organizacional, entender se os processos estão caminhando, entender se os treinamentos estão sendo efetivos, eu preciso de uma pesquisa organizacional. E essa pesquisa, vamos fazer ela. Eu faço um levantamento de quantitativo de pessoas que responderam, mas eu não preciso identificar. Nisso, eu acho que nisso eu teria um perfil melhor de cenário, de processos e também de treinamentos, como foi difundido os treinamentos. Então, a equipe também tem que pensar em pesquisa, porque é em cima das pesquisas que eu vou analisar esses resultados de desenvolvimento. Além disso, dependendo da área, através de prática. Se for atendimento, um cliente oculto, para ver como é que a empresa está atendendo. Como eu viajava bastante, né, eu uso muito o exemplo da Movida, que fiquei muito tempo nela. Hoje no Mega eu estou só 1 ano, ainda tenho muito a aprender. Nela eu viajava bastante. Então muitas pessoas sabiam o meu nome. Não, o Carlos Simões está vindo, Carlos Simões está vindo. Mas ninguém sabia quem era eu, porque eu não era de mandar foto nem nada. E a primeira coisa que eu fazia era chegar e passar por cliente. Em todas as bases do Brasil que eu fui, eu sempre me passava por cliente. Chegava, via se o processo de atendimento era executado do jeito que era ensinado, do jeito que era passado. Só que eu não fazia isso com o intuito de punir. Não, era com o intuito de desenvolver. Se eu sei que essa base não está praticando, por quê? Deixa eu sentar com esse gestor aqui e bater um papo com ele. Então, colega, eu estou preocupado muito com os números, tá? Isso, equipe. Isso, equipe, é o primeiro ponto. Daniel, eu tenho só uma coisa a falar. Uma coisa muito importante que os gestores e as empresas têm que entender. Hoje, cada dia que passa, os colaboradores estão cada vez mais desenvolvidos. Buscam mais ferramentas de aprendizagem, buscam entender outro idioma, uma faculdade, um MBA. Então, hoje, os colaboradores estão com desenvolvimento, estão com um currículo cada vez melhor. Sim. Nisso, se as empresas não buscam desenvolver esses colaboradores que estão em busca de desenvolvimento constante externamente, se eu não faço isso internamente, eu vou ter um colapso muito grande dentro da empresa, que é o famoso turnover. Eu vi uma pesquisa, eu puxei uma pesquisa do Sebrae, 17% do turnover, hoje em dia, é por culpa da empresa. Que é a empresa mesmo que manda embora. Então, 17% parte da empresa, dos turnover. 5% é por outros motivos quaisquer. Alguma crise, algum motivo financeiro da empresa, enfim. 5% dos índices de turnover é baseados nisso. E 78% é porque os colaboradores não acreditam mais na filosofia da empresa. Então, eu peguei esses dados. Exato, eu peguei esses dados do Sebrae e eu estou comentando aqui só para entender o quanto a cultura organizacional é importante dentro da empresa, independente do segmento. Porque é através disso que eu seguro os meus colaboradores, é através disso que eu desenvolvo eles. E eu queria até uma coisa que eu queria que você pincelasse melhor na questão do endomarketing. Porque as pessoas, no geral, elas pensam assim, eu acho até porque elas foram levadas a pensar dessa forma. Onde elas acham que endomarketing, né, ou o marketing interno, ou seja o que for, elas estão preocupadas com publicação de jornal interno. Sim. Elas se resumiram muito a isso, você está entendendo? A questão de divulgação de eventos, divulgação de coisas internas que aconteceram ou estão para acontecer na empresa. Ponto. E eu queria que você falasse mais sobre isso, porque você tem uma vivência maior de endomarketing, até pudesse trazer um pouco a luz verdadeira, né? Então, eu até brinco, Daniel, é bem diferente trabalhar em Goiânia e trabalhar em São Paulo.
São perfis de empresas muito diferentes, ainda mais pelo dinamismo das cidades, né? São Paulo é muito mais dinâmica que Goiânia. Então, isso é muito natural. E é cultural também. Em São Paulo, eu vou pegar o exemplo de lá e comparar com o exemplo de cá. Não vou envolver nenhuma empresa que eu trabalhei. Estou só exemplificando os perfis de endomarketing que eu acabo vendo, estudando, lendo, que eu consigo ver o perfil goiano e o perfil paulista. Em São Paulo, o jornalzinho nem existe. Começa por aí. É muito raro você ver um jornalzinho, vamos dizer assim, de comunicação. Hoje é muito mais digital. E hoje a melhor forma de eu comunicar hoje em dia não é mais escrito. Hoje em dia. Hoje grandes empresas hoje estão migrando sua comunicação interna. Claro que eu tenho toda a parte escrita para deixar ali como documento para as pessoas entenderem, lerem, mas eu também tenho o perfil do vídeo. É muito mais humano eu gravar um vídeo, passando um comunicado e mandando por e-mail dentro do grupo corporativo do que eu mandando um texto. Por mais que eu elabore o texto, por mais que eu faça um grid legal, um layout legal daquele texto, uma imagem que chame a atenção bem bacana, mas não é tão humano quanto eu gravar um vídeo e mandar. Quando eu gravo um vídeo e mando, deixa muito mais humanizado, eu levo para proximidade da minha equipe isso. Você né? dá corpo àquela informação, né? Você dá Exatamente. calor. Exatamente. E em Goiânia, eu já trabalhei fora do Mega Moda, com consultoria, eu tenho uma empresa de consultoria, e eu vejo muito isso nas consultorias que eu vou dando em algumas empresas, que, na verdade, não existe o endomarketing. Existe a tabela de comunicados. A tabela de comunicados. O mural, né? É um muralzinho de comunicados. Não é um endomarketing, é um muralzinho de comunicados. Que ninguém vê. Não vê, e não são informações que agregam. São informações de tipo assim, semana passada tivemos isso. Não, é importante falar o que passou? Mas o mais importante do que falar o que passou é eu deixar a minha equipe situada no que está acontecendo, no que vai acontecer. Esse é um principal pilar do endomarketing. É comunicar o que vem. É deixar a minha equipe preparada para o que vem. Vai ter uma auditoria. A melhor forma de eu comunicar a auditoria é pelo meu endomarketing, não pelo muralzinho, sabe? Então, as empresas pequenas, grandes, médias, têm que entender que o endomarketing é uma ferramenta, ou comunicação interna, enfim, é uma ferramenta de extrema importância e é o que passa credibilidade para os meus colaboradores. É o que mostra a organização da empresa, né? É o que mostra o perfil organizacional da empresa. Eu sinto esse distanciamento mesmo. Assim, é uma coisa que está muito na cara, as pessoas sabem disso. A gente mesmo passa pelo moral batido. Você não para, você não tem tempo de ficar lendo um textão. Tudo bem que algumas informações acabam ficando, principalmente na área hospitalar, você precisa que algumas informações estejam expostas mesmo, até por uma questão de auditoria, para que elas nunca digam, né? Você está disponibilizando essa informação aqui para clientes e colaboradores só no digital, mas tem clientes que vêm aqui que não tem... Daniel, eles nem almoçaram. Você está querendo cobrar esse tipo de coisa. Então, assim, existem algumas questões que ficam, tipo, como lavar as mãos, qual o processo de você poder fazer a paramentação. Precisa estar exposto. Existe legislação que cobra isso. Mas o que a gente está até conversando aqui, né, até explicando para as pessoas que estão vendo, é que a gente está falando sobre a informação disponibilizada para colaboradores, enfim, a título de mural, que isso não funciona mais. Sim. Não funciona mais. Tem gente escrevendo aqui, o que a Samara escreveu foi exatamente o que eu acabei de falar, né? O endomarketing nada mais é que a oportunidade, né, da empresa em positivar os seus rendimentos junto com o seu colaborador e deixar algo mais humano. É exatamente isso que é a ferramenta do endomarketing, né? Deixar essa proximidade entre a empresa e os meus colaboradores. Porque um detalhe, né? O colaborador, principalmente quando é um colaborador mais operacional,
ele às vezes não tem nem uma empresa muito grande, não tem nem a capacidade de conhecer o presidente da empresa, o CEO da companhia, né, o gestor principal. E às vezes o endomarketing é a ferramenta que eu levo o meu presidente da companhia a falar com esses colaboradores ali da operação ou mais linha de frente. Então, o endomarketing é uma ferramenta de extrema importância e vou frisar e vou repetir. É ela que deixa toda essa organização e deixa a parte cultural da organização bem fundamentada. É porque quando você não sente, né? A gente estava conversando isso outro dia. Quando você não sente que a instituição ela tem uma cultura forte, uma cultura de base, a sua cultura ela não é absorvida pelo hospital ou qualquer outra Uhum, organização. Você se sente perdido, você se sente um ser jogado dentro de uma cultura solta que você não se prende a nada, você não se agarra em nada, né? É, exatamente. e quando você consegue identificar a identidade da empresa, não só no visual, mas nas pessoas, na forma de tratar, nos treinamentos, na forma como elas circulam, é muito interessante isso, né? Eu trabalhei Sim. em uma instituição privada. Eu posso falar com relação a essa questão porque era uma instituição privada que ela ainda é. Ela tem cunho religioso. Sim. Então, você vê que esses padrões, né, religiosos e tudo, eles são de identificação marcante, gritante. E isso fazia com que a gente chegava ao ponto de você colocar um crachá, alguma coisa, existia o lado correto do crachá. E quando você Uhum, colocava do lado contrário, outros colaboradores chegavam e te davam um toque. Daniel, está do lado errado. Então, isso já estava instituído na pessoa e era aham, muito visceral, você entende? Então, existia uma identificação forte, uma identidade se formou ali. exatamente. Mas para isso, tenho certeza que eles devem ter um trabalho de treinamento, um trabalho de desenvolvimento dos colaboradores muito grande e não é muda do dia para a noite. É algo constante, é treinamento constante, é comunicação constante, é desenvolvimento de processos constante para a gente chegar a esses resultados. Nenhuma empresa consegue ter uma cultura organizacional bem fundida com 2, 3 meses rápido. Não, é algo que leva anos, se bombear, sabe? 1, 2, 3 anos. E nisso é junto com o treinamento, junto com os processos, junto com o desenvolvimento dos gestores, da equipe, e junto também com a comunicação interna, que é através dela que a gente difunde essa cultura organizacional. Uhum. A gente está quase no finalzinho, mas eu queria que você Nossa, usasse passou esse rápido. tempo muito rápido, a gente vai ter que fazer outras. Para você falar um pouco da sua empresa de consultoria na área de treinamentos e tudo mais, e também mostrando que, na verdade, como você treina pessoas, independe do rumo que você atuar. Você pode prestar esse tipo de consultoria e treinamento em qualquer área. Sim. Eu trabalho, a minha empresa de consultoria, ela é voltada para processos e treinamentos, né? Eu trabalho muito, hoje eu presto muita consultoria para universidades aqui em Goiânia e também na parte educacional do Estado, desenvolvendo processos acadêmicos. E nisso, o principal ramo do treinamento e desenvolvimento das pessoas é generalista. Eu tenho que ir conhecer a cultura da empresa, conhecer os objetivos da empresa, a missão dessa empresa. Em cima disso, a gente cria treinamentos e desenvolve eles baseado no objetivo e no caminho que a empresa pretende percorrer. Perfeito. Então, nesse caminho que a empresa quer percorrer, a gente também cria-se processos por esse caminho para desenvolver toda essa equipe. Então, a minha empresa é focada nesse desenvolvimento assim dentro de processos e treinamento. É o que eu acho perfeito. Eu vejo ainda essa separação. Consultorias entrando dentro das empresas para fazer qualquer tipo de projeto. Ele está tão preocupado em dar andamento no projeto, ele não entende nem onde ele está. Ele não sabe Exatamente. onde ele está. Ele não Eu, entrou na instituição. eu acho que a primeira ferramenta que eu utilizo é a imersão. Eu tenho que me sentir parte da empresa, eu tenho que conhecer toda a parte cultural, toda a parte dos colaboradores da empresa, eu tenho que me sentir fazendo parte dessa empresa antes de eu aplicar alguma ferramenta para desenvolver os colaboradores dela. Porque eu só simplesmente chegar ali
e criar o que eu acho, não é o que eu acho, é o que a empresa precisa baseado no objetivo e no caminho que ela quer percorrer. Então, tem todo um estudo também antes da gente iniciar esses processos. Carlos, muito obrigado. A gente vai estar fazendo Imagina.